Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 3, verso 16. Gostaria de meditar com todos nós hoje sobre o nome que está acima de todos os nomes. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Em Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, nós lemos: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, depois de falar da humildade que o Filho de Deus veio a essa terra, deixando toda a sua glória, assumindo a forma humana para servir a humanidade. A Jesus é conferido títulos que revelam a sua divindade. Os títulos que lhe são conferidos realmente confirmam quem ele é e o exemplo que ele nos deixou. No verso 13, Pedro vai nos dizer que ele é o servo glorificado. Parece um paradoxo, algo contrário, porque servo é escravo. Mas no caso de Jesus, ele serviu e foi glorificado por Deus. Com isso, nós aprendemos que a honra não vem de modo nenhum antes do serviço. É isso mesmo. Jesus ensinou que honra não vem antes do serviço. Deus glorificou seu servo, Jesus, porque ele serviu. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer ser honrado por Deus? Livre-se do orgulho, siga a humildade. Livre-se da arrogância, siga o exemplo de serviço deixado por Jesus. E certamente Deus honrará aquele que serve, como honrou o seu filho. Pedro também diz no verso 14 que ele é santo e justo. Ele é o santo, o que foi consagrado, separado por Deus para cumprir seus propósitos, os propósitos de Deus. Você deseja alcançar os propósitos que Deus tem para você? Livre-se do pecado. Livre-se dos desejos pessoais. Busque santidade, como Jesus buscou. Certamente, às vezes nós pensamos em santidade apenas como nos livrar da imoralidade. Mas e o orgulho guardado? E o rancor guardado? E o ressentimento? Não atrapalha a nossa santidade? Então vamos nos livrar do pecado, pois ele, Jesus, foi tentado de todos os modos, mas não pecou. Ele é justo, Pedro diz. Ele conquistou a nossa justiça na cruz e se tornou assim nosso intercessor, nosso advogado. O papel do inimigo é nos acusar diante de Deus, mas temos o santo e justo que nos defende das acusações do inimigo. Porque ele viveu nessa terra
e compreende nossas lutas e se entregou para morrer em nosso lugar, para que nós vivêssemos em santidade e justiça perante Ele. Deus honra aquele que o serve, aquele que busca a santidade e a justiça de Deus, e não a sua própria. Pedro também diz que Ele é o autor da vida, a quem eles crucificaram, mataram. Isso nos revela que Ele controla a eternidade. Ele é o autor da vida. Ele quem concede salvação pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. Em Isaías 9, verso 6, o profeta nos diz que Ele é o Pai da eternidade. Isso significa que o governo, tanto no céu quanto na terra, está sob os seus ombros. E Ele governa com santidade e justiça. Em Números 27, 16, lemos que Ele é o Deus que a todos dá vida, com o propósito de conduzir muitos à glória. Ele tornou-se o autor da salvação, aquele que concede vida e vida em abundância. Ele se tornou a fonte da salvação eterna. De quem? De todos os que lhe obedecem, de todos os que procuram servir, de todos os que procuram viver em santidade, na justiça dele e não na sua própria. Também nós lemos no verso 22 do capítulo 3 de Atos, todos esses títulos vêm do capítulo 3, diz que ele é o profeta. Moisés falou sobre ele em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 18. O Pai confirmou quem devemos ouvir na transfiguração em Mateus 17, quando disse: Este é o meu Filho amado. Ouçam-no. Quem não ouvir será eliminado. É necessário ouvir os ensinos de Jesus. Ele serviu, nós devemos servir. Ele viveu em santidade, nós devemos viver. Ele viveu na justiça do Pai, nós devemos viver também. E devemos receber a vida que Ele nos oferece. Ele, como profeta, é a voz de Deus no mundo e continua falando por meio das Escrituras sagradas, guiando o seu povo, que são os que ouvem a sua voz, mediante a sua palavra, e o obedecem. Se nós queremos alcançar a honra que o Filho de Deus alcançou, precisamos aprender a servir como Ele serviu. Ele é o descendente prometido. Deus prometeu a Abraão e cumpriu sua promessa em Jesus. Ele veio ao mundo como um bebê, cresceu em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e abençoou a vida das pessoas e continua abençoando com sua vida a todos os que o aceitam. Todos nós alcançamos a bênção de Jesus, a bênção prometida a Abraão, através de Jesus, quando o aceitamos e vivemos de acordo com o que Ele nos ensina. Em Cristo não há judeu, nem grego, romano, brasileiro ou qualquer outra etnia, porque todos se tornam um em Cristo. As raças se unem em Cristo. Status perdem o valor em Cristo. Prosperidade perde o valor em Cristo, porque todos nós somos iguais em seu reino.
Ele é o descendente prometido, que veio nos abençoar para que nós pudéssemos abençoar a vida das pessoas com a sua palavra. Pedro também diz no verso 20 que ele é Senhor e Cristo. Como Senhor, ele é o dono, proprietário de seu povo. Quando você confessou Jesus como Senhor, você disse: Ele é o meu dono. E sendo o nosso dono, nós não temos vontade própria, e sim fazemos ou devemos fazer a vontade dele. Como Senhor, ele dirige, ele nos guia, ele mostra o caminho, mas não nos obriga a obedecer. A obediência é uma escolha minha e sua. Mas se nós compreendemos que ele é Senhor e nosso Salvador, certamente teremos motivação para obedecer. Ele é o servo que abençoa. Que paradoxo! Como um servo pode abençoar alguém? As bênçãos eternas nas mãos de um Senhor que assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, o qualifica para abençoar a vida das pessoas. Numa sociedade que valoriza títulos, Jesus tem todos eles e muito mais. Mesmo assim, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Se você deseja Jesus como Salvador, e Ele é necessário recebê-lo primeiramente como Senhor e Cristo. Imitando o seu exemplo de serviço humilde, você e eu poderemos ser também fonte de bênção para a vida das pessoas, como ele foi. Jesus mesmo com todos os títulos que lhe são conferidos, nos ensinou que a humildade antecede a... Se você está seguindo Jesus, pense no que diz o Provérbios, capítulo 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Que Deus te abençoe.